Queridos, a Bíblia Sagrada diz em Malaquias capítulo 3, versículo 16, que há um memorial escrito diante de Deus para aqueles que respeitam ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quando nós falamos, o Senhor ouve e Ele presta atenção em nós. Ele ouve as nossas orações, mas o profeta Isaías explicou o porquê muita gente não consegue receber a bênção. Ele disse: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Quando diz aqui, ninguém há que clame pela justiça, é o seguinte: aquela pessoa que verdadeiramente quer servir a Deus e também aquela que deseja ver Deus operando na vida dela, tem que se envolver com Ele. Deus não rejeita ninguém que vem até Ele. O Senhor está pronto para nos abençoar, mas nós temos que clamar pela justiça. De que justiça eu estou falando? Daquilo que foi feito lá no Calvário. A gente não tem que esperar mágica. Você tem que começar a buscar a Deus até que você entenda que você agora é um ministro da justiça de Deus. Aquele que, qualquer problema que houver, sendo trazido até você, você vai ministrar a palavra, vai orar e a coisa vai funcionar. Ser membro de igreja não é o bastante. Você precisa se consagrar para servir a Deus. O Senhor Jesus, ele deu autoridade para você fazer o mesmo que ele fez durante o seu ministério terreno. Você tem autoridade de Deus, mas enquanto você não tiver aquele entendimento de que agora você está capacitado para dar solução a qualquer problema, você não está apto para a obra. Meu irmão, minha irmã, não importa se você é membro dessa ou daquela igreja. Nenhuma igreja vai salvar você. Somente as pessoas que possuem o Espírito de Cristo, ou melhor, que são possuídas pelo Espírito de Cristo, é que são dele. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro em Romanos capítulo 8, versículo 9. E ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O profeta disse: ninguém há que clame pela justiça. A pessoa que diz que crê em Deus, mas ela não clama pela confirmação da palavra, pela obra realizada no Calvário. Se precisamos da bênção, nós não temos que ficar esperando quando é que Deus quer nos abençoar. Não é quando Deus quiser, não. Nós temos que clamar e dizer: Deus, eu quero, eu preciso, e precisa. Porque, às vezes, é um problema no seu corpo, surge um problema seríssimo, ou na sua casa, no seu trabalho, ou em outras áreas da sua vida, e tem coisas que não se pode esperar. Então, você não pode deixar de clamar pela justiça, por aquilo que Jesus já realizou em seu favor lá no Calvário. E diz mais aqui: nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Entenda que a oração, ela é um julgamento. Oração não é brincadeira. Tem gente que ainda não entendeu isso. A pessoa pensa que ficar recitando coisas decoradas que vai resolver a situação dela. Não resolve. Quando você entende que orar é você chegar diante de Deus, não para implorar um favor, mas para reivindicar o seu direito, então você entra em oração para decidir a situação. É como um julgamento na justiça dos homens. Não adianta você chegar lá para o juiz e pedir: juiz, por favor, me ajuda porque eu estou precisando. Ele não vai te ajudar. Ele vai julgar segundo a justiça, segundo a lei. Assim é a oração. Você tem que conhecer o seu direito para você entrar diante de Deus e reivindicar aquilo que é o seu direito. Não é para implorar o favor de Deus. Deus vai cumprir a justiça.
Você entra para reivindicar o seu direito. Aí você entra em oração e decide a situação, porque Deus não nega o direito de ninguém. Você não vai para ver o que acontece. Tem gente que vai orar para ver o que vai acontecer. Eu já vi pessoas falar, bom, oração, se não fizer bem, mal não faz. Onde é que já se viu um negócio desse? Você tem que entrar em oração para resolver a situação, conhecendo qual é o seu direito em Cristo. Isso a religião não ensina. Meu irmão, minha irmã, você tem o direito de ser abençoado e a oração ela é um julgamento. De um lado está o Deus Todo-Poderoso, o juiz verdadeiro, que não se vende, que não aceita suborno, ele não se deixa corromper. E ali também vai estar o promotor de acusação, que é o Satanás. E do outro lado vai estar você como seu advogado de defesa, que é o Senhor Jesus. Isso é se você crê em Jesus. O diabo ele vai tentar provar que você não tem direito de receber a bênção. Ele é o acusador. Ele vai dizer que em algum momento você fez por merecer o castigo. Ele vai trazer diante do juiz, vai trazer até na sua mente alguma coisa que você fez de errado. E nessa hora, você não tem que tentar esconder o seu pecado. Pelo contrário, se você errou, você tem que confessar a Deus e dizer, é verdade, eu fiz. Mas quando eu aceitei Jesus, eu fui perdoado, eu fui inocentado, eu fui justificado. E esse caso, eu já confessei e eu estou livre dele. E eu não devo mais nada. Eu já confessei o meu pecado, eu estou perdoado porque Jesus já pagou o preço. Aí você está provando diante do verdadeiro juiz que você crê naquilo que Jesus fez em seu favor, que você conhece o seu direito e o Satanás não pode te condenar. Aí quando isso acontece, é que chegou a hora de usar a justiça de Deus. Você usa a autoridade que o Senhor te dá em nome de Jesus e você coloca o diabo para correr. Por falar em oração, você não pode deixar de adquirir este livro aqui. O que você precisa saber sobre fé e oração? R$ 75,00 à vista ou 5 de 15 sem juros no cartão de crédito. Quem é de Deus precisa ler esse livro. Peça pelo e-mail que está aparecendo aí na sua tela ou pelo zap que vai aparecer aí também e receba em sua casa com frete grátis. Continuando aqui. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Tem que comparecer em juízo. Você não pode aceitar ser enrolado a vida toda. Chega de filosofia religiosa que não muda a vida de ninguém. Você não pode ficar cativo de igreja nenhuma. Você não pode ficar na mão de homem algum. Você não pode aceitar pacificamente carregar doenças no seu corpo e achar que tudo isso é da idade, que é normal ou que é provação de Deus. Não tem essa de que acontece com todo mundo. Pode acontecer com o mundo todo, mas com você que crê em Deus não pode acontecer. A coisa tem que ser diferente. Está escrito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se não for, o sacrifício de Jesus para você não valeu nada. Está amarrado esse negócio. Se você tem qualquer problema, não aceite isso. Jesus não veio para morrer em vão. Ele veio para trazer a salvação, a vida, e já pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser livres de qualquer mal. Não abra mão da vitória de jeito algum. A nossa cura está garantida, o nosso bem-estar está garantido, a nossa prosperidade, nossa felicidade, nossa realização como seres humanos está garantida, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. A Escritura Sagrada diz em Isaías 53:5 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, e pelas suas pisaduras, isso é, pelas feridas que ele recebeu, por aquelas chicotadas que ele recebeu, nós fomos sarados. Pelo seu sofrimento na cruz do Calvário, nós fomos completamente sarados, limpos, reconciliados com Deus. Ora, se isso é verdade, e pode ter certeza que é, porque Deus não mente, nós
temos agora o direito de exigir, de mandar embora o mal, e ele terá que se retirar em nome de Jesus. Ainda diz mais aqui: confiam na vaidade e andam falando mentiras. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, só a palavra de Deus é verdadeira. Alguém pode fazer a pregação mais linda que você já ouviu, aquele discurso que você se emociona, mas se alguma coisa do que for falado não estiver de acordo com a Sagrada Escritura, pule fora, porque aquilo ali é engano. É filosofia religiosa que não resolve a vida de ninguém. A coisa só é verdade quando está plenamente de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus condena, não pegue para você. Aquilo ali não tem valor algum. Pelo contrário, é mentira, é vaidade e vai te levar para o inferno. Não siga por esse caminho. Adquira o hábito de ler a Bíblia, estude a Bíblia, peça a Deus o entendimento, que é para você não ficar apenas naquilo que a religião ensina. Compare o ensinamento da sua religião com o que diz a Sagrada Escritura. Veja se é verdade o que estão te ensinando. Peça que lhe mostrem na Bíblia onde é que está escrito aquilo que eles estão te ensinando. Se não tiver na Bíblia, não aceite de modo algum. É obra do Satanás. Eu frequentemente ouço as pessoas dizerem: eu creio em Deus, eu amo Jesus, mas eu também gosto muito da doutrina da minha igreja. Essa pessoa nem sequer sabe quem foi que inventou aquela doutrina. Ela acredita naquilo que ensinaram para ela, desde criança. Ela cresceu, não procura saber se aquilo é verdade ou se não é. É como um adulto que continua acreditando no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. E disso o diabo gosta. Gente, não se brinca com coisa séria. Está escrito na Bíblia, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos que confiar na verdade. Se Deus diz é assim, é assim. Se diz isso não está certo, não está certo. Não importa se a pessoa mais ilustre da terra diz que tem que ser do jeito que ela está falando. Ele que faça a loucura que quiser. Ele que siga a vaidade, a mentira. Mas eu vou seguir a palavra de Deus. E para terminar, veja o que mais diz aqui. Concebem o mal. Tem tradução que diz concebem o trabalho. Eu não sei por que mudar a tradução. O fato é que a pessoa que não dá ouvidos à palavra de Deus, ela prefere seguir doutrinas que os homens criaram. Essas pessoas só arranjam problemas para si mesmas. É só trabalho. É problema no corpo, é problema no lar, é problema no casamento, é problema com os filhos, é problema na vida financeira, problema em cima de problema. Quando não é uma coisa, é outra. Essa pessoa, por não atentar para o que Deus diz, ela concebe o mal para si mesma. Ela caça problema para ela própria. A pessoa não clama pela justiça, não comparece em juízo perante Deus, não busca ter comunhão com o Pai, ela acredita na vaidade. Acredita no boneco de gesso, na simpatia, na reza. Não procura saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo tudo. E aí o que acontece? Ela dá luz ao problema, ela traz o problema para a vida dela. Ela faz com que surjam problemas no caminho dela. Porque ela está produzindo o quê? A iniquidade. Ela está produzindo o pecado. No versículo 9 diz assim, pulando agora lá para o versículo 9. Isaías 59, 9. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Queridos, é por causa dessas coisas que o juízo está longe de nós. O que Deus fez, o que Deus realizou em seu favor, fica distante de você. A bênção de Deus fica de longe, fica fora do seu alcance. Enquanto você não atentar para a palavra, não deixar a crendice de lado,
você não vai conseguir usufruir da bênção de Deus, daquilo que Ele tem para você. Diz aqui, e a justiça não nos alcança. Não tem jeito. O julgamento de Deus que já foi executado, que atesta que você é o beneficiário, não funciona para você. A justiça está longe, ela não te alcança. Você ora, não acontece. E o que mais? Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Você diz, mas eu estou orando, eu estou pedindo, mas não adianta. Os seus atos paralisam a obra de Deus. Meus queridos, nós perdemos muito por não falarmos a verdade. Que é a verdade? É confessar a palavra de Deus. Em toda situação, em todos os momentos, você tem que aprender a confessar a palavra de Deus. É você não concordar com os ensinamentos falsos. Pegue tudo o que a religião te ensinou até hoje. Começa a procurar na Bíblia o que é que Deus diz a respeito daquilo. O que não tiver de acordo com a Bíblia, descarte, rejeite, não aceite. Não tome partido nas coisas que não são de Deus. Não fica defendendo religião, porque vai te levar para o buraco. Defenda a palavra de Deus, se coloque na palavra de Deus e você vai ser abençoado. O apóstolo Paulo escreveu dizendo, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Quem acha que pode andar com Deus, seguindo doutrinas e ensinamentos que são contrários ao que a Bíblia ensina, está se enganando. Não tem nenhuma comunhão da luz com as trevas. Comece a agir de acordo com o que a Bíblia ensina e você vai ver que a coisa muda por completo. Pode até levar algum tempo para você se corrigir, mas se você não desistir e continuar buscando a Deus, vai acontecer. O profeta Daniel, ele orou 21 dias até que a resposta veio. E olha que ele era um homem santo, homem a quem Deus deu o dom de interpretações, que era sábio na palavra de Deus, mas havia uma pressão do inimigo para que a bênção não chegasse até ele. Mas chegou. Não tem nada e nem ninguém que consiga impedir uma pessoa de ser abençoada quando ela quer ser abençoada. É só deixar o engano, comparecer diante do tribunal de Deus e clamar pela justiça, por aquilo que Jesus realizou em seu favor, para que você fosse liberto disso tudo. Deixa eu abençoar você agora, feche os olhos. Pai, eu entro em oração, em batalha espiritual, em favor dessa pessoa que está precisando urgente da tua intervenção. Deus, esse problema que há anos vem tirando a paz dessa pessoa, seja no corpo, na alma. Em nome de Jesus eu amarro, eu proíbo que continue e eu ordeno, saia, vá embora e não volte mais. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.